Energia cinética de um sistema de pontos materiais. Já vimos nos vídeos anteriores a segunda lei de Newton aplicada ao sistema de pontos materiais. Vimos também o conceito de quantidade de movimento linear e angular aplicado ao sistema de pontos materiais. Vimos também como se localiza o centro de massa de um sistema de partículas, sistema de pontos materiais. E vimos também como calcula a quantidade de movimento angular de um sistema de pontos materiais em relação ao centro de massa. Então, já andamos bastante nessa questão do sistema de pontos materiais e estamos chegando próximo ao fim. Nessa aula nós vamos falar aqui sobre energia cinética e nas posteriores alguns conceitos também sobre impulso e quantidade de movimento de sistemas de pontos materiais. Então, inicialmente, vamos falar aqui sobre energia cinética. Ela é a soma da energia cinética dos vários pontos materiais do sistema. Então, essa é a equação de base, bem simples, como era de se esperar, uma somatória dos MIs, VIs ao quadrado. Lembrando que VI quadrado é o módulo do vetor ao quadrado, mas que pode ser obtido facilmente pelo produto escalar dos dois vetores. Essa situação é interessante porque ela mostra o quê? Ela mostra que a energia cinética não tem direção e sentido. Ela tem apenas intensidade. E essa intensidade depende do módulo da velocidade ao quadrado. Ou seja, não há positivo ou negativo. Ou ela tem energia cinética ou não tem. Ou essa energia cinética é nula ou ela é positiva. Não existe energia cinética negativa nesse tipo de análise. Tá? Em certas situações também é conveniente utilizar o sistema de referência baricêntrico, e o sistema de referência fixo, ou seja, considerar dois movimentos, um do baricentro G em relação ao sistema fixo e outro do ponto material PI em relação ao sistema baricêntrico. Sistema baricêntrico é o sistema onde está posto sobre o centro de massa. Aqui está ele. Nós tínhamos visto ele antes, esse G aqui. Lembrando que baricentro vem de centro de massa. Tá? Então, como é que ficaria a equação da energia cinética se eu desejasse pegar a minha velocidade VI e dividir ela numa V do centro de massa e numa VI'? Como ficaria essa equação inicial aqui? Essa é a sequência do cálculo, que nós queremos. Então, ao invés lá em cima do VI, nós vamos colocar o V barra mais VI'. Antes de prosseguir, vamos só recordar aqui o nosso sistema de coordenadas fixo solo, observadorzinho aqui, olhando para G, olhando para a partícula PI, esse observador está fixo solo. E também um observador móvel sobre o sistema baricêntrico G. Esse observador ele olha para o ponto PI. Ele está observando aquela velocidade lá, PI. Vamos deixar ele posto aí. Então, essa aqui e essa aqui é do observador fixo. Ele está lá sobre a origem do problema, do sistema ali de coordenadas fixo terra. Vou chamar de terra aqui. E aquele lá à direita é observador móvel. Então, ele está sobre quem? Sobre o ponto G. Ele anda junto com o ponto G. Ok? Então, pegando essa soma dos dois vetores,
da velocidade do centro de massa mais a velocidade relativa, e substituindo naquela equação anterior, que é esta equação aqui, né? Então nós vamos obter o seguinte, olha lá, ó. V barra mais V' escalar V barra mais V'. Aí faz aqui a distributiva, né? Sobre os vetores e obtém esses termos aqui à direita. Então observa lá, ó. V barra, esse somatório permanece igual, ela não é alterada, tá? Ela acontece em todo problema. V barra escalar V barra, eu vou ter esse aqui, ó. V barra ao quadrado, tá? V barra escalar V', aqui, ó. V barra escalar V', aqui está, tá? E por fim, V' escalar V', que seria esse aqui, ó. Esse termo último aqui. Eu vou ter V' ao quadrado, né? Então, o que acontece? Esse termo do meio, o V barra, pode ser tirado em evidência da somatória, pois ele se repete em todos os termos da soma, e você fica apenas com somatória de MI, VI'. Isso aqui você vai obter quem? Você vai obter a velocidade do centro de massa em relação ao centro de massa. Ora, a velocidade do centro de massa em relação a ele mesmo é zero. Está aqui, ó. MI V' é igual a MI V' barra. Tá? Vou até ampliar aqui para vocês observarem. Vamos dar uma melhoradinha aqui. Eu tenho aqui, ó. Opa. Eu tenho aqui, ó, um barra. Então, quando eu fiz aquela somatória ali, ó, MI V', lembra da dedução lá para o centro de massa? Essa somatória aqui é exatamente igual a esse termo aqui, ó, MV barra linha. Né? Então, eu obtive o quê? Eu obtive a velocidade do centro de massa, vetor, em relação ao centro de massa. Veja que aqui tem duas informações. Uma que é a barra, que é do centro de massa, mas ela é em relação ao centro de massa. Então significa o quê? Que é zero, porque quando o centro de massa se move, a velocidade dele em relação a ele mesmo é nula. Né? A velocidade dele em relação a ele mesmo é nula. E aí, consequentemente, esse termo intermediário não é computado, né? Isso aqui vai zerar. E você permanece apenas com o primeiro termo e o terceiro termo. Dizendo o quê? Que a energia cinética também pode ser calculada pela soma da energia cinética, como se toda a massa estivesse sobre o centro de massa, mais a energia cinética de cada partícula com as velocidades em relação ao centro de massa. Veja que agora não estou mais usando VI, estou usando VI'. Tá? Então essa aqui é uma outra equação da energia cinética, só que ela contempla a questão do centro de massa. As duas dão o mesmo resultado? Dão. Né? Essa aqui de cima, que considera as velocidades absolutas e a massa de cada partícula, vai dar o mesmo resultado que esta aqui de baixo, que considera a velocidade do centro de massa com toda a massa nele, mais a velocidade relativa de cada partícula, né, computada a sua energia cinética. Tá? O mesmo resultado. Então, nós dizemos que o primeiro termo é a energia em relação ao sistema fixo. E a segunda é a energia em relação ao centro de massa. Tá ok? Eu posso ter esse primeiro termo nulo? Posso ter ele nulo. Né? Em relação ao sistema fixo, eu posso ter uma velocidade média nula. Né? Então, aqui, o ponto O, por exemplo, uma partícula aqui, uma partícula aqui, uma partícula aqui.
quando elas se movem, né, elas poderão se mover de tal maneira que as velocidades aqui, ao se computar a V barra, essa V barra dê zero. Então, esse termo inicial pode ser nulo, mas o segundo termo não vai ser nulo, né? Então, isso aqui, claro, né, vai acontecer quando o G aqui, né, o G estiver parado em relação ao ponto O, né? O G estiver parado em relação ao ponto O. Tá ok? Então, são apenas curiosidades. Vamos seguir adiante. Então, além disso, além de calcular a energia cinética, nós também vamos ver aqui o princípio trabalho-energia. Deixa eu só ampliar aqui um pouquinho. Não vai dar aqui. Só um pouquinho. Vamos melhorar isso aqui. Está melhor. Então, princípio do trabalho-energia. O mesmo que nós fizemos lá para um ponto material é válido aqui para N pontos materiais. Para cada ponto PI do sistema e para todo o sistema, nós temos essa equação. Ela é válida para um ponto ou para N pontos. Energia inicial mais o trabalho das forças externas é igual à energia final. Tá ok? Tem que se considerar o trabalho das forças externas e das forças internas que não se cancelam. Nós temos que tomar esse devido cuidado. Se alguma força interna provocar movimento sobre as partículas, essa força realizou um trabalho. Tá? Então, os pontos PI e PJ, por exemplo, são dois pontos sobre as quais elas atuam, em geral sofrem deslocamentos diferentes, né? Isso aqui já envolve deformação do material e nós não vamos entrar nessa questão. T1 e T2 é a energia cinética do sistema no momento 1 e no momento 2. E aqui o trabalho de FI e FIJ sobre o sistema. Em que caso que isso aqui realiza trabalho? São forças internas, né? Lembra que lá na segunda lei essas forças se cancelavam, né? Para a aplicação da segunda lei. Mas aqui no trabalho de energia não se cancela. Observa, por exemplo, você tem duas massas aqui. E essas massas estão aqui, entre elas tem uma mola presa com um cordão. Quando esse cordão é rompido, rompeu o cordão, essa mola vai exercer forças iguais aqui, em ambos os lados, e vai gerar uma velocidade em cada uma dessas massas. Então veja, a força vezes o deslocamento aplicado é um trabalho. Por quem? Por uma força interna ao sistema. Então, forças internas aqui realizam trabalho, tá? Nós temos que tomar esse devido cuidado aí, tá bom? Então, em relação à equação original que nós vimos lá, não tem grandes mudanças, né? Lá do trabalho-energia. Continua sendo energia cinética inicial mais o trabalho realizado, só que agora por força externa ou forças internas, é igual a energia cinética final do sistema. Tá? Se caso você não tiver força dissipativa, só tiver força conservativa, você pode aplicar o mesmo conceito que foi visto para a conservação de energia mecânica. Continua válida aquela equação de que E1 é igual a E2, né? Estado 1 e estado 2, em momentos diferentes, desde que só para forças conservativas. Tá? Então, basicamente seria isso. Isso aqui também é outra equação de base, né? Ela é repetida, mas lembrem que ela também é válida para um sistema de partículas em que só haja forças conservativas. Então, nessa aula de hoje, né, nós vimos a energia cinética de um sistema de pontos materiais, pegando cada ponto com sua velocidade. Vimos a energia cinética de um sistema de pontos materiais,
pegando a velocidade do centro de massa e depois a velocidade de cada partícula em relação ao centro de massa. Era outra forma de calcular, é idêntica àquela anterior, só que muda a forma do cálculo, mas o valor vai dar o mesmo. Também vimos o princípio trabalho-energia, tá? Que é idêntico ao que já tinha sido visto para um ponto material, aqui estendido para N pontos materiais. Só que tem que cuidar que agora forças internas realizam o trabalho. Ao contrário lá da segunda lei de Newton, onde as forças Fij e Fji se cancelavam e aí não tinha efeito algum sobre o resultado final na questão da segunda lei. Tá? E por fim, se só houverem forças conservativas, eu posso aplicar a conservação de energia mecânica também para um sistema de pontos materiais. E para finalizar, nós vamos ver o impulso e quantidade de movimento para sistemas de pontos materiais. Nós vimos agora há pouco trabalho e energia para um sistema, e agora vamos falar de impulso e quantidade de movimento. É muito similar ao que nós já vimos para uma partícula, só que aqui para N partículas. Então, lá nós tínhamos visto anteriormente que era o L2 menos L1 era igual ao impulso externo realizado por uma força. Vocês devem estar lembrados disso. Aqui estende-se para N pontos, só que esse L2 e esse L1 é para o sistema. Ou seja, o L aqui é a somatória, vamos aumentar um pouco a pen, somatória das massas vezes as velocidades de cada partícula, I igual a 1 até N. Então, se tu estiver fazendo no momento 1, é o L1. Se tu estiver fazendo no momento 2, é o L2. Mesma somatória. Então, aqui tem duas somatórias, tá? Nesses dois. Do lado de lá, você tem as forças atuando durante o tempo, desde 1 até 2. Tem forças atuando? Tem. São forças externas. Então, essas forças externas realizam uma mudança na quantidade de movimento. Aqui, as forças internas, ao contrário do trabalho-energia, elas não realizam impulso, tá? Porque o impulso que ela dá para um lado, ela faz para o outro, e aí eles acabam se cancelando em termos de impulso, mas em termos de energia, não. Ok? Então, isso é válido tanto para o linear, como para o angular. No angular também tem impulso e quantidade de movimento, só que vai ser um impulso de momento aplicado num certo tempo. Vai fazer o quê? Vai fazer mudar a quantidade de movimento angular do estado 1 para o estado 2. Mesma situação, tá ok? Então, graficamente pode ser representado da seguinte forma, Vamos pegar aqui, vamos ampliar. Aí. 3 partículas, A, B e C, elas têm esse estado inicial de quantidade de movimento. Aí eu aplico no sistema com forças externas e momentos externos um impulso linear e um impulso angular. E obtenho uma nova configuração das partículas. Nova MAVA, nova MBVB e MBVC. Tá? Então, o estado final é igual ao estado inicial mais o impulso realizado. Tá? Então, é assim que... Isso. Outra coisa, se não agir forças externas, existe conservação tanto do L quanto do H, da quantidade de movimento linear como da angular. Se não houver forças externas, esse integral de F dt e integral do M dt do momento vão ser nulas, pois aqui é nulo e lá é nulo. Então, esses termos são nulos, você tem conservação. Você tem L1 igual a L2 e H inicial 1 igual a HO2 final. Tá ok? Então, basicamente, seria esses conceitos. Eles quase se remetem na sua totalidade
aos conceitos originais para uma partícula, né? Porém aqui com a outra visão para N partículas, né, esse conceito também é válido. Lembrando sempre das somatórias que têm que ser aplicadas neste caso. Tá ok? Então, é isso que temos para falar sobre trabalho, energia e impulso e quantidade de movimento num sistema de pontos materiais. As equações, de certa forma, se repetem. Gostaria também de destacar essas duas aqui, ó. As equações também são equações de base que vocês poderão utilizar aí na solução dos problemas. Tá ok? Até mais.